Olá, eu sou a Ellen e este é o Olhar de Flor. A pandemia, ela não acabou, mas a quarentena já está sendo furada por muitos, porque a pandemia está enlouquecendo a todos. Mas é muito importante reconhecer o privilégio de quem pode e deve ficar em casa. E vamos pôr em prática aquela velha frase de não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a criação de novos hábitos e 10 passos de como não enlouquecer na quarentena. Vem comigo! Enquanto eu fui planejando o roteiro para esse primeiro vídeo aqui no canal, eu fui percebendo o quão privilegiado eu sou. Essa percepção, ela veio a partir da reflexão que eu tenho um teto para morar, eu tenho comida no meu prato, eu tenho um emprego que me garante o home office, eu tenho um relacionamento muito bom dentro de casa. Então eu fui pensando, nossa, tem gente que não tem onde morar, tem gente que não tem acesso a saneamento básico, que não tem acesso à água, que é um dos princípios básicos, né, para poder se manter a higiene, que é uma forma de defesa em relação à situação do Covid. Eu fui percebendo que há pessoas em que vivem em situação de violência doméstica, violência homofóbica, enfim, fui me percebendo privilegiada nesse processo. Mas o recado que eu quero deixar aqui para vocês, que são tão privilegiados ou mais que eu, é que a gente não pode se sentir com um peso e com uma culpa no sentido de ficar nos vitimizando, né? Porque na verdade nós não somos as vítimas. O que nós temos que fazer a partir desse privilégio é refletir como que a partir dele eu consigo ajudar alguém, eu consigo ajudar o próximo. E daí o recado que eu quero deixar aqui são dicas de como que a gente pode se manter em quarentena e de forma segura sem surtar. Então, vem comigo. Parte do mundo vive como se não houvesse uma pandemia e já furou completamente a quarentena. Então, vai em barzinho, muito lotado, vai em balada, faz festa clandestina, vai em praia superlotada e aí esquece também dos cuidados em relação à máscara, à higiene. E isso acaba aumentando muito os casos de Covid e de uma forma desnecessária, porque não estamos falando de pessoas que não têm a opção de não se contaminar ou, pior, propagar o contágio. São pessoas que, por livre e espontânea vontade, resolvem se aglomerar no momento que não devemos. Por mais que a quarentena é uma situação de surto coletivo, precisa ser respeitada. Outra parte do mundo vive em pandemia e em quarentena e sim, está surtando, está cansado, não aguenta mais. E esse vídeo vem com o objetivo de dar alguma luz quanto ao que podemos fazer para melhorar essa situação e passar por ela de uma forma mais suave, entre aspas, possível. E infelizmente, outra parte do mundo nem sequer tem o direito de se manter em quarentena. Tem que sair para trabalhar, tem que pegar transporte público lotado, não tem acesso a questões básicas como saneamento e moradia. E por essas pessoas que nós devemos nos precaver, porque são elas que sofrem mais. O primeiro passo que eu quero recomendar dentro desta lista, e é um dos mais importantes, é a procura de uma ajuda profissional, um psicólogo e um psiquiatra. Para quem já tem ansiedade, a pandemia fez com que explodisse ainda mais. E muita gente que não tinha ansiedade começou a desenvolver por conta dessa situação atípica que estamos vivendo ao longo da pandemia. Então, eu vou deixar aqui na descrição algumas dicas de lugares gratuitos que você pode procurar ajuda, pois sabemos que não são todos que têm acesso a pagar por um psicólogo e um psiquiatra. E se você tiver qualquer recomendação interessante sobre esse assunto, eu recomendo que deixe aqui nos comentários, beleza? Outra coisa, a busca por ajuda profissional não corresponde ao sentimento de fraqueza. Você não é fraco por procurar ajuda. Pelo contrário, você está sendo forte o suficiente em enfrentar os seus problemas e superá-los. Seja forte o suficiente para promover seu autocuidado. O autocuidado é o passo mais importante para a questão da saúde mental, principalmente nessa situação de pandemia. O segundo ponto é pensar no coletivo. A sua ação individual, mais do que nunca nessa pandemia, pode afetar o próximo. Então, é preferível que, se você tem o privilégio de poder estar em casa, se manter em casa e se manter protegido para proteger o próximo. Se você tem qualquer suspeita de Covid, também fique em casa. E se você tiver comprovado, mais ainda, por favor, fique em casa.
O terceiro ponto é pensar em novos hábitos que você possa cultivar. Então, por exemplo, no ano passado, uma das primeiras ações que eu tomei para tentar aliviar a questão da ansiedade e mesmo da depressão em relação à pandemia foi criar um projeto pessoal, que no caso foi o Hora do Chá, que era lives no Instagram entrevistando pessoas. E isso foi muito bom, porque além de ser uma coisa minha, né, para além da questão do serviço, para além da questão de relacionamentos e cuidar da casa, estudar, etc., libera hormônios na gente que nos deixam felizes, que nos deixam motivados, porque é algo que nós criamos e nós cultivamos. Então, essa é uma das dicas para começar a cuidar da sanidade durante a pandemia. Como repensar o nosso consumo. O consumo aumentou muito por conta da situação de quarentena, né? Já que a expectativa de espera de uma entrega, ela nos traz aquele sentimento bom de ansiedade, de falar, nossa, quando o pacote chegar, eu vou abrir, ai, que felicidade. E a gente acaba consumindo muito mais do que precisa, e eu falo isso por experiência própria. Meu consumo acabou aumentando e eu fui me dar conta recentemente, falar, tá, mas será que tudo que eu tô comprando eu realmente preciso? E outra dica também que eu gostaria de dar em relação ao consumo é dar preferência por comprar de pequenos produtores. Existem diversos coletivos de consumo, vai ter um vídeo meu só sobre isso mais pra frente. E a partir do momento que você compra novas coisas, você também pode pensar em doar coisas antigas. Outra coisa também que na pandemia parece que todo mundo acha que o tempo triplicou, porque as demandas aumentaram muito. Então é importante, na medida do possível, a gente dar uma desacelerada e tentar distribuir melhor as nossas tarefas, né, ao longo da semana, de uma forma que não fique tão pesada para as questões de estresse e ansiedade. Porque, de forma geral, na quarentena, nós temos que administrar o nosso tempo. Então é muito importante ter tempo para tudo, inclusive para o descanso, inclusive para não fazer nada. Também para ter projetos pessoais, para poder interagir com seu companheiro, sua companheira, com seus familiares, com seu animalzinho de estimação. Outra coisa que aconteceu muito nessa quarentena foi uma pressão para ser produtivo o tempo todo. Faça cursos, faça exercícios, faça yoga, faça tudo. E, na verdade, você tem que fazer aquilo que te deixa mais confortável e que você está pronto para fazê-lo. Claro que trabalhar é uma coisa que você precisa fazer, então não tem muito como fugir. Mas coisas extras devem ser pensadas de uma forma de te aliviar a pressão e te dar prazer. Ela não pode ser pesada e te trazer mais preocupações, mais ansiedade e mais estresse. E nós temos que nos pensar, para que correr tanto, não é? Correr só nos leva até o fim mais cedo. Então acho que é importante a gente focar no processo e focar menos nos fins das coisas para tentar levar uma vida mais leve. É muito importante manter um cuidado com os nossos corpos, com as nossas casas e com as nossas mentes. Então, tente manter uma rotina de exercícios físicos que vai fazer muita diferença, porque os exercícios físicos liberam também hormônios que te fazem ter mais disposição e mais ânimo para fazer as coisas e podem reduzir um pouco os sintomas de ansiedade e de depressão. Cuidar da sua casa é importante, afinal é onde você vai estar passando a maior parte do seu tempo. Então tentar mantê-la organizada. Além disso, criar uma rotina como se você estivesse saindo para trabalhar mesmo. Então você levanta, toma um banho, se arruma, se troca, não fica na cama, porque ficar na cama, não se trocar, faz com que seu cérebro entenda que você não está mudando as suas situações. Então, você vai passar a se sentir mais triste, mais depressivo, mais desanimado. Então, é muito importante criar esses gatilhos para que seu cérebro consiga entender, poxa, agora eu estou saindo do momento dormindo na minha cama, descansando, para o momento vou trabalhar. E o quão mais próximo você chegar de como é a sua rotina no trabalho, melhor vai ser para você. Então é muito importante tentar, ao máximo que for possível, desacelerar. Nesse sentido, meditação, yoga, até pilates ajudam muito nesse processo de desaceleração, porque são exercícios que trabalham com a mente, também trabalham com a respiração. Respiração é outro ponto importante que pode te ajudar em momentos de crise, a dar uma
segurada, então fazer exercícios de respiração, expiração, inspiração, 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 contando. Então, fez um primeiro ciclo, conta 1, fez o segundo, conta 2, vai até 10, volta do 10 até 1, se perder a conta, comece de novo. São coisas que te ajudam a manter um foco e a não se desesperar. E claro, em situações de desespero que extrapolam a sua condição de controle, você precisa muito procurar uma ajuda profissional. O cuidar da mente também é outro ponto fundamental durante esse período, que aí entra se descobrir. E é muito difícil porque quando você está sozinho na sua casa, num período que você não sai, você não interage tanto com outras pessoas, você tem que lidar com seus próprios demônios, digamos assim. Então você vai se descobrir muito mais. E você vai precisar estar aberto a se descobrir e a se melhorar. Outro ponto muito importante ao longo da pandemia e quarentena é não perder o contato com os nossos amigos e os nossos familiares. Então, apesar da distância física, é importante manter contato, seja via mensagem, seja chamada de vídeo, como você se sentir mais confortável e as pessoas que você se relaciona. Mas é muito importante manter esses laços, porque são eles que nos dão força e formam também a nossa rede de apoio nesses momentos. Então, trocar mensagens, fazer videoconferências, o que for mais confortável para você e para a pessoa que você vai interagir é muito importante, porque te traz um sentimento de pertencimento a um grupo e reduz muito o sentimento de solidão que pode vir a acontecer durante esse período de quarentena. Existem vários sites que têm jogos online e coletivos, várias plataformas para fazer videoconferência, então é sempre importante dar aquele jeitinho para não se sentir sozinho. Outro ponto muito importante é pegar sol. O sol ajuda em diversas liberações de hormônio, ajuda com vitamina D, e é muito importante para manter o ânimo, para manter o seu organismo funcionando de uma forma boa, para evitar problemas também com depressão. Velhos desejos, novos hábitos. Ou então não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Essa 7ª dica ela vem para motivar vocês a fugirem da zona de conforto e acharem alguma coisa que vocês sempre quiseram fazer e nunca tiveram coragem. A maior parte do conteúdo voltado à questão de como construir hábitos define que se você consegue rastreá-los e persistir em 21 dias, você está apto a manter esse hábito por mais tempo, tornando ele rotina, e você está apto também a começar novos hábitos. Então tenha em mente fazer uma listinha com coisas que você sabe que você realmente vai conseguir atingir, né? Não faça listas mirabolantes, porque às vezes isso pode te frustrar. Começa por pouquinho. Então, por exemplo, minhas pequenas metas são fazer 30 minutos de exercícios físicos diários, fazer 5 minutos de meditação diário e coisas assim. Você vai rastreando, quando der 21 dias, você vai estar se sentindo mais à vontade de manter aquela rotina e você vai poder começar novos hábitos. E isso tudo ajuda para o seu psicológico, ajuda para o seu físico e ajuda a manter essa sanidade no período da pandemia e da quarentena. Por fim, um dos mais importantes, eu quero falar com você, pessoa privilegiada, tão como eu, que você pense nos seus privilégios, reconheça os seus privilégios e reflita o que você pode fazer com eles. E vocês? Quais foram os novos hábitos que vocês adotaram para manter a sanidade durante essa pandemia? Conta aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com os amigos e até a próxima!